Pessoal, agora eu queria trazer uma matéria que está publicada aqui no nosso site, no metrópolis.com, que fala que a prisão de Maduro dá munição para a direita rebater a aproximação de Lula-Trump, que traz aí um pouco do que a Andresa esclareceu para a gente de como esse tema pode ser usado nas próximas eleições. Segundo a reportagem publicada por Augusto Tenório, que ontem participou com a gente aqui entrevistando o governador de Roraima, caciques da direita brasileira avaliam que a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela tira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um dos seus trunfos para a eleição de 2026, a aproximação com o presidente norte-americano Donald Trump. Além disso, os caciques avaliam que o ato de sequestrar o presidente norte-americano faz com que Washington promova uma longa estadia em Caracas, o que deve prolongar essa crise diplomática com os governos da esquerda na América do Sul. E essa avaliação ela foi compartilhada por vários parlamentares, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro, que é um aí dos postulantes ao cargo de presidente da República. E para a gente continuar nesse debate, eu vou chamar aqui o nosso comentarista, Felipe Monteiro, que vai entrar aqui ao vivo comigo. Já vejo o Felipe no telão, para a gente falar um pouco sobre essa situação. Tudo bom, Felipe? Como é que tá? Bom dia, Prisco. Prazer estar contigo aí mais uma vez aí, cobrindo esse fato. Maravilha, Felipe, obrigado. Queria começar falando com vocês exatamente sobre o tema dessa matéria. Parece que um grande trunfo do Lula escorreu pelas mãos. Você vê uma possibilidade de ter uma recuperação desse protagonismo que o Lula se coloca de mediador na América do Sul? Ou nesse momento ele perdeu a condição de exercer esse papel? Prisco, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que o líder da direita está achando sobre o protagonismo do Lula e sobre talvez a mudança de narrativa em relação à aproximação de Washington, né? Eu acho muito difícil, sendo bem sincero para você, como a Andresa Mattei colocou no final da fala dela, né, que uma criança ficou interessada e fez uma pergunta para o pai dela, mas pai, o Estado tem esse poder de intervir na Venezuela e outro país assim, militarmente, né? Ou seja, uma criança de 10 anos de idade tem essa concepção montada na cabeça. Então, eu acho muito difícil, né, essa narrativa colar, né? Eu acho muito difícil você justificar para a população em geral, a esmagadora maioria da população, né, não aquela pessoa que já está na bolha da direita e aplaude a intervenção do Maduro, a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Acho muito difícil você explicar para o resto da população, né, que foi legítima a conduta dos Estados Unidos de invadir outro país cirurgicamente e tirar um presidente, mesmo o presidente sendo considerado um ditador, um autocrata e estando no poder por conta de eleições fraudadas, né? Então eu vejo muito complicado, né, essa segurança, de certa forma, da oposição, né, e da direita em segurar nessa narrativa, né, achando que poderiam de certa forma, né, se apropriar, né, e mostrar que o protagonismo do Lula na América Latina, a aproximação do Lula em relação ao Trump, teria acabado por conta dessa situação. E eu vejo, né, e a nota do Itamaraty e a nota do Lula, né, sobre o assunto foi bem cirúrgica em fazer prevalecer a posição do Brasil, né, como Estado democrático, considerando o seu histórico de posicionamento em relação ao direito internacional, a favor do diálogo, a favor da soberania nacional, da determinação dos povos e a favor do direito internacional. Então, eu vejo que o Lula, né, por meio do Itamaraty, né, ele reafirmou aquilo que o Brasil sempre defendeu em relação ao direito internacional, em relação à relação exterior. Mas é claro, né, tem um ponto aí que eu vou fazer uma grande ressalva, uma pequena ressalva, né? É claro que agora, né, o Lula não tem mais a proximidade que tinha, né, em relação à Venezuela, né, apesar dessa relação ter sido desgastada desde as eleições na Venezuela no ano passado. É bom lembrar que o Lula e o Brasil, a todo momento, pediu para o governo da Venezuela apresentar as atas eleitorais, e o governo da Venezuela não apresentou as atas, né? Teve muito conflito entre Lula e o Maduro e a Venezuela, né? Ou seja, aquele Lula do começo do mandato dele, que recebeu o Maduro, né, com o tapete vermelho, não é mais o Lula, né, e não é mais o governo brasileiro em relação ao Maduro, né, no ano de 2025 e 2026. Né? Então houve uma faixa do Lula em relação ao Maduro ideologicamente e, com sombra de dúvida,
a relação do Brasil com os Estados Unidos, que vinha, né, numa constante de aproximação, né, o Brasil conseguindo tirar a tarifa, conseguindo tirar a sanção do ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora vai começar a ter um posicionamento contrário a Washington, contrário ao Trump. Mas eu acho muito difícil você afirmar que isso pode gerar algum ganho político na eleição desse ano. A discussão que a gente estava tendo aqui ontem, Felipe, era se toda essa questão envolvendo a Venezuela ela não fez parte das negociações que o Brasil teve com os Estados Unidos. Então, essa crise venezuelana, o Lula falou que conversou com o Trump sobre isso, de certa forma ela teve ali nessa discussão sobre Magnitsky, sobre tarifaço. Então, de alguma maneira, ainda teve ali uma participação brasileira nessa discussão, certo? Não, sem sombra de dúvida, Prisco. E assim, a grande questão que eu vejo sobre tudo isso, né, que é o ponto que eu acho que é o ponto essencial e principal, é que o, o Trump ele reafirmou algumas vezes que ele tentou o diálogo com o Maduro, né? E não foi para frente porque o Maduro pediu algumas coisas, né, que eram impossíveis para Washington aceitar, como por exemplo um perdão para ele e toda a estrutura chavista que estava no poder, não é? Então, quando o Lula vem a público pedir para o Brasil e se colocando à disposição para ser um elo, né, de diálogo entre a Venezuela e os Estados Unidos, né, você vê que no contexto maior esse diálogo já teve e já existiu, né? E não foi para frente, né, por conta da cobrança e por conta do que o Maduro colocou na mesa para o Trump aceitar a negociação. Então, tudo isso mostra que essa questão de se fazer o diálogo e ter o protagonismo na América Latina em relação a essa questão da Venezuela, o Brasil não teria esse poder que o Lula se colocou para fazer. O diálogo foi aberto e não foi para frente. Perfeito. Mais cedo, Felipe, na sua participação aqui com o Rafa, eu vi você falando um pouco sobre a Marine Le Pen, né, que ela se posicionou contrariamente, ela que é uma líder da direita francesa, se posicionou contrariamente à ação dos Estados Unidos, enquanto o Emmanuel Macron, que é vamos dizer, um centrista, mais ligado até um pouco à centro-esquerda na França, se posicionou a favor. Eu estou falando isso porque a gente estava acompanhando o X e olhando o Trend Topics, né, global, e a gente notou que existe uma divisão ali. A gente tinha o termo Trump criminoso de guerra, escrito em inglês, né? Como um dos mais tuitados, mas também o termo Go Trump, né? Que a gente poderia traduzir com um endosso, vai Trump, ali nessa lista. Então a gente pode ver também que internacionalmente não há um consenso sobre essa ação de Donald Trump e às vezes até existe uma certa incoerência, né? Candidatos mais progressistas, né? Candidatos não, líderes mundiais mais progressistas contrários, favoráveis à ação de Trump e líderes mais conservadores contrários à ação de Donald Trump. Você também enxerga que tem essa divisão internacional? Mas, sem sombra de dúvida, né? E a grande divisão, né, internacional, de memória de ver, é porque realmente é complicado, né? Você vê, por exemplo, de um lado tem uma ditadura, né, chavista, tem um presidente que está no poder há 13 anos, né, em virtude de eleições fraudadas, né? A última eleição foi vergonhosa, né, do ano passado, contra Edmundo Gonzalez, foi vergonhosa, né? Todos os países, inclusive o Brasil, que é aliado, colocaram em xeque, né, as eleições na Venezuela. Então, muito difícil, né, para algumas pessoas fazerem um tipo de balanço, né? Poxa, o cara é ditador, né? É ditador, então não merece estar no poder. E se não merece estar no poder, né, tem que ser arrancado do poder. E do outro lado, né, tem uma postura dos Estados Unidos que é ilegal, né, viola o direito internacional, viola as normas e a Constituição dos Estados Unidos, né, que precisaria supostamente uma autorização do Congresso. Eu falo supostamente porque eu estava vendo algumas fontes internacionais, conversando com algumas pessoas nos Estados Unidos, né? Existem alguns flancos, né? E alguns buracos na legislação que poderiam ser dados como possibilidade, né, do Trump agir sem autorização do Congresso, né? Uma delas é a luta contra a droga, né? Que não tem nada a ver com a invasão e guerra contra outro país, outro Estado, né? A guerra ele precisaria sim de autorização do Estado. Agora, revidar, né, e reagir a um ataque aos Estados Unidos, que segundo Trump foi a entrada das drogas nos Estados Unidos, né, ele não precisaria do Congresso americano aprovar esse ato, né? Então, Prisco, tem duas situações aí. Tem do lado, né, o Maduro, que é realmente um ditador, e do outro tem o Trump,
que agiu de forma ilegal e de forma ilegítima e de forma completamente sem amparo no direito internacional. Então, algumas pessoas acham, né, que os fins justificam o meio. Está tirando o Maduro, né? Então para mim, eu vou apoiar esse ato do Trump. Mas elas esquecem que toda atuação e todo ato internacional como esse gera repercussão muito maior do que em relação ao país, né? Com isso, eu posso legitimar a ação de outros países, e até mesmo dos Estados Unidos, em relação a outros países da América Latina. Basta ele apontar que um líder do país ele é narcotraficante, já justificaria uma intervenção como foi feita. Então, no meu modo de ver, tudo isso é fruto da distopia de algumas pessoas que não conseguem criticar os dois lados. Apesar do Maduro ser um autoritário, um ditador, a ação dos Estados Unidos foi ilegal e ilegítima. Perfeito, Felipe. E, inclusive, você comentou mais cedo, né, também, sobre os recados dados na entrevista do Trump, né? Ele foi muito enfático, por exemplo, a falar do presidente colombiano, ele também falou da questão cubana, então parece, assim, essa tentativa de reorganizar a política, a influência geopolítica dos Estados Unidos na região. Felipe, eu te agradeço novamente. A gente vai encerrando aqui essa primeira parte do Boletim Metrópolis. A gente volta em breve, vou dar o recado aqui para a nossa audiência, mas já te agradeço e sei que com certeza mais tarde você está aqui com a gente. Muito obrigado, Felipe. Tamo junto, Prisco. Obrigado. Prazer.